Olá, meus queridos, tudo bem? Como boa parte das perguntas que me fazem é a respeito de relacionamentos, como é que nós melhoramos as nossas relações com as pessoas. Então, baseado em boa parte do que eu já comentei, do conteúdo que já foi disponibilizado, eu vou fazer uma revisão bem breve para nós nos situarmos, para ficar mais fácil entender as dicas que eu vou dar aqui hoje sobre relacionamento. São algumas dicas, tá bom? Primeira coisa que é importante nós lembrarmos que tudo no universo é informação, tudo está vibrando, tudo é energia, tudo é feito de átomo e o átomo já se descobriu que o núcleo dele está vibrando. Ele é 99,999% energia e vibração. E quando esse átomo que está vibrando, ele começa a vibrar mais devagar, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, ele vai se tornando matéria e vai se tornando visível para nós. Cada coisa que está ao nosso redor emite essa frequência, está vibrando e nós decodificamos, nosso cérebro decodifica as informações que chegam em forma de onda para nós e transformam em sons, em palavras, em coisas que a gente vê, que a gente pode tocar, que pode sentir o cheiro, que pode sentir o gosto. Primeira coisa importante lembrar, então, que tudo é informação. Segunda coisa, que tudo começa na nossa mente. Tudo que se manifesta, que se materializa na nossa vida, começou como um pensamento nosso na nossa mente. Lembrando que mente e cérebro são coisas diferentes. Cérebro é algo físico, fisiológico, mente é algo não local, é algo que a gente não consegue tocar, não consegue enxergar. Mas isso é uma outra história, mas só pra gente se situar. Então, tudo começa num pensamento. Tudo que se manifesta na minha vida, de alguma forma eu pensei nisso primeiro. Importante lembrar desse ponto também. Um outro ponto é que tudo que a gente vê manifestado na nossa vida já existe no mundo das ideias, como ondas de infinitas possibilidades, como ondas de possibilidades. Tudo que a gente deseja para a nossa vida, ou que a gente vê manifestado, já existe no mundo da ideia. Tudo que a gente vê manifestado já foi ideia na cabeça de alguém. Por exemplo, essa caneta. Para hoje ela estar aqui nas minhas mãos, alguém pensou nela primeiro. Alguém teve a ideia de fabricá-la. Mas essa ideia, essa caneta, enquanto informação, ela já existia no mundo das ideias. No mundo de Deus, no mundo do vácuo quântico, no mundo das infinitas possibilidades, independente do nome que nós dermos para isso. E onde é que eu quero chegar? Se tudo começou como uma ideia minha, se tudo já existe em infinitas possibilidades de alguma coisa acontecer na nossa vida, quando eu escolho alguma coisa, é como se naquele monte de ondas de ideias que existem lá no mundo de Deus, no mundo das ideias, no mundo da informação, eu fosse lá e escolhesse uma delas. Entre as infinitas possibilidades, eu escolho uma dessas possibilidades para trazer para minha vida quando eu penso naquilo. Então, quando nós estamos falando de relacionamentos, eu quero que a gente faça essa mesma analogia para nós entendermos como é que nós podemos transformar as nossas relações. Imagine que a pessoa com quem você quer melhorar o seu relacionamento, independente de ser profissional, de ser relacionamento entre parceiros, de ser pais e filhos, filhos e pais, independente. Tudo aquilo que eu penso a respeito da outra pessoa, presta atenção, é como se eu estivesse acessando. Existem várias formas daquela pessoa agir quando ela está comigo, ou ela reagir, ou ela me tratar. Existem várias formas no mundo das ideias. Quando eu penso, putz, aquela pessoa é uma chata, cada vez que eu encontro com ela, a gente briga. O que eu estou escolhendo? Escolhendo enxergar a parte briguenta dessa pessoa, vamos dizer assim. É importante que a gente entenda, existe uma lei, pode se chamar de lei, pode chamar de regra, pode chamar de princípio, independente, o nome é o de menos. Chama-se lei da correspondência. Para quem fizer sentido, dentro do treinamento a gente fala mais sobre as leis herméticas e vai pesquisar também um pouco das leis herméticas, mas ela fala o seguinte, que tudo que acontece aqui embaixo, no plano visível, vamos dizer assim, no que teoricamente é material, existe o correspondente no mundo mental, existe o correspondente no mundo das ideias, mas tudo começa no mundo da ideia para depois se manifestar aqui.
Então vamos voltar para os relacionamentos. Se eu quero que o meu relacionamento com alguém se transforme, seja mais harmonioso, sem brigas, porque eu já entendi que briga não é uma coisa comum de acontecer em relacionamentos, isso é uma crença que nós temos de que todo mundo briga. Não, ninguém precisa brigar. Mas se eu quero transformar esse meu relacionamento, eu preciso mudar a forma como eu vejo essa pessoa. Porque o que acontece na minha ideia, no meu pensamento, na minha mente primeiro é que vai se manifestar na minha vida. Deu para entender, gente? A importância de nós, mais uma vez, tomarmos muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Além daquilo que a gente pensa a respeito de nós, das coisas que a gente quer para a nossa vida, também aquilo que a gente pensa a respeito da outra pessoa. Se eu disser que toda vez que eu encontro o meu chefe, ele me trata de forma assim, 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 assado, bingo! Eu estou criando, eu estou acessando lá do mundo das ideias essa possibilidade de a hora que eu encontrar com o meu chefe, ele me tratar dessa forma. Então, se você quer transformar de verdade sua relação com alguém, começa a modificar o que você pensa a respeito da pessoa. Começa a, no seu pensamento, visualizar, fechar os olhos e já imaginar a situação ideal acontecendo. Como é que você gostaria que essa relação fosse? Então, fecha os olhos e já imagina essa relação sendo da melhor forma possível, da forma mais harmoniosa e verdadeira possível, porque é isso que ela vai se tornar a partir do que você escolher, da onda de infinitas possibilidades que você escolher trazer para a sua vida. Eu espero verdadeiramente que isso faça sentido para vocês, que vocês continuem transformando os seus relacionamentos, agora entendendo que vocês também são responsáveis por transformar essa relação, que quando a gente muda o nosso olhar a respeito do outro, quando a gente muda o nosso pensamento a respeito do outro, quando a gente transforma os nossos sentimentos a respeito do outro, o outro também se manifesta de forma diferente, harmoniosa, respeitosa, cheia de amor conosco. Então, bora transformar nossas relações. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês.